Boa tarde, turma. Bom, na aula de hoje, nossa terceira aula de Estatística 2, nós vamos falar sobre dois cálculos, o cálculo da moda e o cálculo da mediana, em tabelas com intervalo de classe e sem intervalo de classe, ok? Então vamos lá. Nós já vimos o que é a moda em Estatística 1, né? Que é o valor que aparece com maior frequência, né? Então, a moda em uma série sempre vai ser aquele valor que está se repetindo várias vezes. Só que dentro da tabela, a gente vai ter que verificar isso com cálculo, ok? Aí, aqui, eu falo da moda, né, em dados não agrupados. Quer dizer, ele não está nem dentro da tabela. Então, quando eu falo em dados não agrupados, eu percebo aí que existe um número, né, dentro dessa produção leiteira diária de uma vaca, existe o número em litros que está se aparecendo várias vezes. Então, a minha moda em dados não agrupados vai ser esse valor que se repete mais vezes. Então, o número que está se repetindo em mais vezes aí é o 12. Então, 12 litros será a minha moda. Isso em dados não agrupados. Agora, quando a gente trabalha com uma tabela que vocês já sabem, sem intervalo de classe, né? Aí eu falo assim: uma vez agrupados os dados, é possível determinar imediatamente a moda. Basta fixar o valor da variável de maior frequência. Aí eu dou aqui, ó, tem a minha frequência e tem a minha temperatura na minha tabela. Aí ele fala assim: qual a temperatura mais comum medida no mês abaixo? Aí eu vou verificar que foi 2 graus Celsius. Por quê? Na minha frequência, quando eu tenho uma tabela sem intervalo de classe, eu vou verificar a minha moda sempre olhando primeiro para a frequência. Não quer dizer que vai ser o valor da frequência, não é isso. Quer dizer que eu olho para a frequência e relaciono com o que eu estou trabalhando, que no caso aí foi a temperatura. Então, eu achei o 12, que significa que essa temperatura de 2 graus Celsius é o que está em evidência dentro do nosso rol, ok, turma? Isso em uma tabela sem intervalo. Agora, com o intervalo de classe, existe um cálculo a ser feito. Vocês já sabem o que é o intervalo de classe. A classe que apresenta a maior frequência é denominada classe modal. Pela definição, podemos afirmar que a moda, nesse caso, é o valor dominante que está compreendido entre os limites da classe modal. O método mais simples para o cálculo da moda consiste em tomar o ponto médio da classe modal. Também já sabemos calcular o ponto médio. Damos esse valor à denominação moda bruta. Bom, eu uso essa fórmula, turma, para calcular quando tem intervalo. Primeiro eu vou lá na minha frequência, no meu FA, e verifico qual é o maior valor. Aí eu pego e relaciono com a classe que eu tô. Então, aí eu vou achar o ponto médio dessa classe. Esse valor que eu achar o ponto médio dessa classe, que vai ser a minha moda bruta vai ser a minha moda bruta dessa tabela com intervalo de classe, ok? Mas eu vou estar fazendo esse cálculo para vocês. Agora, ele fala assim, aqui é um exemplo com intervalo. Calcule a estatura modal conforme a tabela abaixo. Eu observo que eu tenho uma tabela com intervalo de classe. Quem é a minha maior frequência? Meu FAI. É na segunda classe, que eu tenho 11. Então, eu pego meu limite inferior, meu limite superior, vou somar e vou dividir por 2 e vou encontrar a estatura modal. Qual é a estatura que está em evidência, que está aparecendo várias vezes? Esse é o cálculo para se achar a moda em uma tabela com um intervalo de classe, ok? Aí eu vou falar com vocês sobre a mediana.
Lá em estatística 1, eu falei com vocês que a mediana é necessário, primeiro, para encontrar a mediana, ordenar os valores. Eles têm que estar ordenados da ordem crescente para a ordem da crescente, né? Ou da ordem decrescente para a crescente. E eu tenho que ordenar sempre assim, do menor para o maior, né? Nessa ordem, ou do maior para o menor, tanto faz. E isso quando em dados não agrupados. Depois que eu faço isso, eu vou achar a minha moda de acordo com a quantidade de elementos. Lembra que eu falei com vocês? Eu sempre vou olhar se a quantidade de elementos que eu tenho é ímpar, eu vou ter a minha mediana, o meu termo central. Se é par, eu tenho que pegar os dois centrais e dividir por 2, achar uma média aritmética. Aí eu coloquei assim, a mediana de um conjunto de valores disposto segundo uma ordem crescente ou decrescente é o valor situado de tal forma no conjunto que o separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. A mediana em dados não agrupados é dada uma série de valores, aí dá essa série. De acordo com a definição mediana, o primeiro passo é o da ordenação, crescente ou decrescente. Então, eu fui lá e ordenei, de 2 a 15. Aí, o valor que divide a série acima em duas partes é igual a 9. Então, essa mediana, eu tenho nela um valor ímpar. Então, o meu valor central vai ser a minha mediana. Agora, aí eu trago aqui um modo prático para o cálculo da mediana. Se a série dada tiver o número ímpar, eu posso pegar n, o número de quantidade de elementos, somar com mais 1 e dividir por 2. Aí eu fui e fiz isso, ó. Aí, quando eu faço isso, eu não estou encontrando a mediana, eu estou encontrando a posição da minha mediana. Então, aqui para usar essa fórmula, não é para encontrar a mediana, e sim a posição para eu encontrar quem é o número que está naquela posição, ok, pessoal? Aí vocês vão observar, ó, tem 9 elementos. Aí ele pegou N, 9 mais 1 dividido por 2, 5. Então, o quinto elemento, a posição que vai estar a minha mediana vai ser o quinto elemento dessa, como se fala, desses valores que eu tenho, dessa série que eu tenho, ok? Não é, volto a dizer, não é para encontrar a mediana essa forma, é sim para encontrar a posição do meu elemento que eu vou dizer que é minha mediana. Se a série dada tiver número par de elementos, também vou fazer o uso, ó, dessa forma. Também serão termos de ordem e deve ser substituído pelo valor correspondente. Então, aqui é se for par. Aí eu vou dar o exemplo aqui, ó. Cálculo da mediana da série, aí eu tenho a série. Eu verifiquei que ele é par, tem 10, n é igual a 10. No lugar de n, eu substituí e dividi 10 para 2, achei 5. 10 para 2, 5 com mais 1, 6. Eu vou ter o quinto termo e o sexto termo. Quando ela os dados, eu não sempre, quando dá a quantidade par, eu não tenho que pegar os dois centrais, por isso que eu estou achando duas posições aqui. Então, eu pego esses dois elementos que eu encontrei, a posição deles, e vou somar e dividir por 2, ok? A mediana, no exemplo, será a média aritmética do quinto e do sexto termo. Aí eu coloco uma nota aqui. Quando o número de elementos da série estatística for ímpar, haverá coincidência da mediana com os elementos da série. Quando o número de elementos da série estatística for par, nunca haverá coincidência da mediana com um dos elementos da série. A mediana será sempre a média aritmética de dois elementos centrais da série. Em uma série, a mediana, a média, a moda não tem necessariamente o mesmo valor. A mediana depende da posição e não dos valores do elemento na série ordenada. Essa é uma das diferenças marcantes entre mediana e média, que se deixa influenciar em muitos pelos valores extremos. Quer dizer, o que ele está falando aqui, pessoal? Que a mediana e a média,
pode vir dar o mesmo valor ou não. Por quê? Porque a média depende da quantidade de elementos e a mediana depende da posição, ok, turma? A mediana em dados agrupados sem intervalo de classe. A mediana eu só vou falar em dados agrupados sem intervalo de classe hoje, ok, turma? Nessa aula. Neste caso, é o bastante identificar a frequência acumulada. Bom, para encontrar a mediana em uma tabela sem intervalo de classe, a primeira coisa que a gente precisa encontrar é a frequência acumulada. Lembra da frequência acumulada? Vocês vão receber a tabela e vocês vão ter que encontrar a frequência acumulada. Quando vocês encontram a frequência acumulada, aí você vai dividir, ó. Quando o somatório da frequência for ímpar, o meu FA, o valor mediano será o termo dado pela fórmula. Aí eu pego 35 mais 1 dividido por 2. Vou achar a posição. Aí ele diz que é o 18º termo. Se eu voltar aqui na minha tabela, o 18º termo, ele está aonde? Ele está na primeira, segunda, terceira, quarta classe. Porque o 18º termo está abaixo de onde está 17, na frequência acumulada. Eu acho o termo, aí eu vou olhar para a frequência acumulada. Aí eu achei que está na quarta classe. Aí eu vou e faço relação com a variável que eu estou trabalhando. Aí eu encontrei o meu 3. Quando os somatórios da frequência for par, o valor mediano será dado pelo termo em ordem dado pela fórmula. Então, eu vou utilizar essa fórmula pegando o somatório de FI, que é o FA, dividindo por 2, mais o somatório de FA, a mesma fórmula anterior que eu dei para vocês. Aí, aqui eu falo assim, calcule a mediana da tabela abaixo. Aí, eu achei a minha frequência acumulada. Depois da frequência acumulada, eu vi que o meu FA, a minha frequência, ela tem 8 elementos, dá o total de 8. Então, é par. Então, eu fui lá e substituí na fórmula, achei o quarto e o quinto termo. Quem é a minha quarta e a minha quinta classe? Eu vi que é o 16 e o 17, que vai ser o que eu vou estar calculando. Divido por 2 e eu acho a mediana. Pessoal, esse é o cálculo da mediana, mas eu vou estar colocando o vídeo do cálculo para vocês, ok? Aqui é mais uma explicação, mas o cálculo vai com outro vídeo. Até mais, espero ter ajudado vocês, turma.